esse é uma cápsula e nós vamos falar agora do caso do Banco Master. Meu amigo, num dia que teve julgamento do Bolsonaro, CPMI do INSS, depoimento do Tagliaferro, o Centrão abandonando Lula, um monte de bomba, só bomba caindo. Tem mais uma bomba pra gente falar. O Congresso, o Centrão, quer autorizar a destituição da cúpula do Banco Central. Só isso. Só isso. A cúpula do Banco Central, o Galípolo, os diretores todos poderem ser tirados pelo Congresso. Só isso que eles querem. Caramba, o que houve hoje? Meu? Abriu uma singularidade no espaço-tempo e de repente começou a acontecer um monte de coisa de uma hora para outra, né? Vamos entender esse caso aqui, é por conta do Banco Master. Tá uma confusão danada porque o Banco Master está quebrado. Vocês sabem disso, né? Eu já fiz vídeo aqui mostrando que essa bomba vai explodir, em algum momento vai explodir essa bomba na economia brasileira, vai ser mais uma bomba das muitas bombas que estão para explodir aqui na economia brasileira. E, nesse momento, está havendo a discussão lá no Banco Central sobre se aprovam ou não aprovam a fusão do Banco Master com o BRB e coisa e tal. Qual que é o problema dessa história? Todo mundo sabe que o Banco Master está podre. E o pessoal, os políticos estão querendo salvar o Banco Master. Então, veja bem, isso aqui não é uma coisa boa, tá? Eu não estou gostando disso aqui não, mas é uma medida que o Congresso está querendo fazer. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por os Pinguins da Amazônia, Arnaldo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? O caso do Banco Master, eu já falei aqui em outros vídeos, eu não vou repetir tudo, mas só assim, simplificando muito a coisa, tá? Rapidamente, para quem está por fora disso. O Banco Master é um banco relativamente novo, que se fundiu com uma rede de cartões de crédito da Bahia, tudo ligado ao PT, tudo ligado à esquerda, e de repente começou a funcionar como um esquema Ponzi, tá? O que é o esquema Ponzi? Aquele esquema que oferece rendimentos fantásticos, você bota dinheiro lá, o seu dinheiro está rendendo, está rendendo, está rendendo, mas na verdade eles não têm nenhuma forma de fazer o seu dinheiro render de verdade. Enquanto a quantidade de dinheiro que está entrando é maior do que está saindo, beleza, quem quer tirar o dinheiro, eles pagam com o dinheiro de quem está entrando. O problema é que o Banco Master já está em insolvência nesse momento. E mais do que isso, ele usou uma tática de dizer que, não, se você investir no Banco Master menos do que X reais, você está coberto pelo fundo garantidor, então não tem risco não. Pode investir com a gente, nós somos um banco pequeno, damos lucro muito alto, mas se der problema, o fundo garantidor te garante. Só que quando o pessoal foi ver, já está 60% do fundo garantidor seria necessário só para garantir o Banco Master. E lembra como é que funciona esse negócio de banco. Banco é um monte de coisa, uma ligada na outra. Se começar a cair um banco, meu amigo, cai um monte, né? É um crash completo, é uma tragédia completa. Se por um acaso 60% do fundo garantidor não conseguir segurar o Banco Master por qualquer motivo, a quebra vai ser total, porque aí não vai ter fundo para os outros bancos que quebrarem também, entendeu? Se já gastou 60% só com o Banco Master, o que sobrou não vai segurar os outros bancos que vão acabar quebrando também, ou seja, arrisca haver um crash ferrado aqui no Brasil por conta dessa história do Banco Master. E tá todo mundo morrendo de medo. E aí qual que foi a solução do pessoal do Banco Master? Foi vender uma parte do Banco Master para o BRB. A parte boa, tá? Verdade seja dita, o BRB não está comprando, digamos, a parte podre do BRB. A ideia é justamente que comprando a parte boa, o pessoal vai ter um pouco mais de dinheiro para cobrir uma parte da parte podre do BRB. Só que mesmo com isso, continua um problema enorme. O fundo garantidor não sabe se vai conseguir garantir de verdade o pessoal receber a grana do Banco Master, né? Como se não bastasse essa obscenidade de rendimentos absurdos e coisa e tal, descobre-se agora que o PCC gerenciava fundos, né? Tinha fundos no Banco Master também. Olha só, mais complicação, né? Mas enfim, o que está acontecendo? Tem um monte de políticos ligados ao Banco Master, de todas as ideologias, tá? Não é só da esquerda não. Começou na esquerda. A maior parte das pessoas envolvidas com o Banco Master é da esquerda. Começou lá na Bahia, com o Banco da Bahia, mas ainda já tem gente... O Alexandre de Moraes está nesse negócio também. O Alexandre de Moraes, parece que a esposa dele também está ligada nisso daí, mas tem todo mundo. Tem gente de tudo quanto é partido político nessa história. Então o que está acontecendo? O pessoal está tentando salvar o Banco Master, evitar um crash. Isso é uma coisa positiva? É uma coisa positiva sim, tá? Vou te falar para vocês. Ninguém ganha com um banco quebrando no Brasil. Um banco do tamanho do Master, que nem é tão grande assim, mas pode causar uma quebra sistêmica no Brasil.
isso prejudica todo mundo, ninguém ganha com isso. Então, eu sei que tem muita gente torcendo, não, tomara que o Banco Master quebre, não sei o que lá, para o Lula se ferrar. Meu amigo, o Lula vai se ferrar, é verdade, mas você vai se ferrar também, eu vou me ferrar também. Então, eu não quero a quebra do Banco Master, não, eu torço para dar certo. Aí, qual que é o problema, né? Aqui que foi votado hoje? Hoje foi votado a autorização para o Congresso destituir cúpula do Banco Central em meio à Operação Master BRB. Então, o Partido Progressistas recolhe assinatura na tarde dessa terça-feira para aprovar um pedido de urgência na tramitação de um projeto de lei que permite ao Congresso destituir presidente do Banco Central. Da seguinte maneira: o Bolsonaro aprovou a independência do Banco Central. Então todos os diretores do Banco Central e o presidente do Banco Central têm mandatos fixos, não podem ser destituídos, a menos que algumas condições. Eles queiram sair, isso eles podem pedir para renunciar, exista condenação criminal contra qualquer um deles, se tiver uma condenação criminal eles saem, tem também questão de doença, se eles tivessem doença ou incapacitação completa também eles saem. E tem um último caso que é em caso de insuficiência, o cara está fazendo merda no Banco Central. Mas do jeito que está a lei hoje, quem pede a retirada de diretor do Banco Central é o presidente da República. O Lula só tem esse poder de pedir a retirada de alguém do Banco Central. Pode ser o presidente, pode ser qualquer um dos diretores. Porém, essa retirada tem que passar pelo Senado. O Senado tem que votar a saída desse presidente ou do diretor do Banco Central. Então, hoje, a única forma de você tirar um diretor do Banco Central, tirando, como eu falei, os casos, né, óbvios do cara ter uma doença, ou até morrer eventualmente, ou então ele pedir para sair, ou então ter algum caso de condenação criminal, tirando esses casos, a única maneira é o presidente da República pedir para trocar o cara, alegando que ele está com uma condição insuficiente. E o Congresso tem que aprovar, o Senado tem que aprovar. Então o que propõe essa lei aqui? O Congresso poderia pedir também, não apenas o presidente da República, o Congresso também poderia pedir a substituição de algum diretor do Banco Central, dado todo o embasamento, tem que ter um embasamento e coisa e tal. E, de novo, tem que ter aprovação pelo Senado. Quem garante é o Senado. Se o Senado não aprovar, não tira o cara, né? Então, ou seja, mas por que eles querem isso? Eles querem isso porque o Congresso quer pressionar o pessoal do Banco Central a aprovar essa fusão do Banco Master com o BRB, essa confusão toda que está acontecendo. E por que o Centrão quer aprovar esse troço? Como eu falei, tem gente de tudo quanto é coisa por isso. Isso começou na esquerda, começou com os partidos da esquerda, mas tem gente de todos os partidos envolvidos com o Banco Master. E, de novo, é realmente importante, tá? Se o banco quebrar, é uma merda para todo mundo. Por mais que eu concorde, é um absurdo esse negócio. Né? Não deveria a sociedade brasileira pagar o custo de um banco quebrar. Deixa o banco quebrar. Mas não é uma coisa boa não, tá? Aí o que acontece, né? A decisão está na mão desse cara aqui, ó, Renato Gomes, o diretor do Banco Central que vai decidir o futuro do Master. O Renato Gomes, alguns dizem que ele tem um perfil técnico, outros dizem que ele é muito político e não sei o que lá. E aqui, ó, está marcada para o início dessa semana, a mesma semana do julgamento do Bolsonaro, essa semana que a gente está agora, que está acontecendo as coisas todas, pode ser determinante para a concretização da compra de parte do Banco Master pelo BRB. No centro dessa decisão está o personagem que, até então, poucas pessoas ouviram falar, mas que se tornou protagonista de uma operação que deve movimentar bilhões no sistema financeiro. E é uma jogada arriscada. Por quê? Porque se o BRB compra essa parte podre do Master, essa parte boa do Master, mas essa parte boa do Master tem o risco de estar podre também, existe esse risco, tá? Assim, por mais que o BRB esteja comprando a parte, digamos, boa do Master, né, vai que a situação do Master é muito pior e mesmo essa parte tá também podre, né? Então, o que pode acontecer? Pode quebrar o BRB. Então, o que está acontecendo nessa história? O cara, o tal do Eduardo, desculpa, como é que é o nome dele? Renato Gomes. O tal do Renato Gomes tá meio que com o C# na mão ali de assinar esse negócio e depois isso dá merda e vai ficar o nome dele ali. Tá o CPF dele na ordem ali, né? Aqui, ó, é o que diz aqui o Estadão, ó. 2 diretores do Banco Central estão no centro do impasse do Banco Master. Então, aqui é o risco CPF. Meu amigo, o teu CPF que tá lá, tu mandou a parada. Eu já falei que isso é o diabo desse negócio da função do servidor público, né? É por isso que o servidor público atrapalha tanto o desenvolvimento do país. Não é propriamente culpa do servidor público, é culpa do sistema. O servidor público, ele tem a tendência a não fazer nada. Se ele não fizer nada, ele não tem problema nenhum, porque ele tá ali, tem estabilidade, não pode ser acusado de nada. Então, beleza. Se ele não fizer nada, não tem problema nenhum. Então, quando vai, por exemplo, uma licença ambiental para um cara do IBAMA assinar,
quais as opções do cara do IBAMA assinar aquilo? Se o cara assina a licença ambiental, aí depois dá uma merda, né, sei lá, vazou óleo, queimou, pegou fogo nos índios, né, matou o sapo e não sei o que lá, fez o diabo lá, ele vai se ferrar, porque ele assinou aquela parada, ele se fudeu completamente. Por outro lado, se ele negar a licença, o que acontece com ele? Ele ferrou a economia brasileira, não vai ter nada e coisa, mas para ele não pega nada, porque não aconteceu nada, entendeu? Não teve empreendimento, né? Ferrou o Brasil inteiro. Mas para ele não pega nada. Ele só se ferra se ele agir. Se ele não agir, se ele negar, se ele recusar, se ele ficar para trás, não acontece nada. O que está acontecendo aqui no Banco do Brasil é basicamente o mesmo sintoma, que é uma praga em toda a administração pública. É por isso que governos não administram bem, que governos não conseguem fazer nada direito. Tudo que tem a ver com o governo sempre é ineficiente, sempre falha. É inevitável, não há como. O pessoal gosta de falar assim, não, mas vamos fazer um governo mais eficiente. Não existe governo mais eficiente, existe governo menor. Governo menor é menos pior, mas mais eficiente não existe, né? Então, qual que é o problema do cara aqui? Então, são duas pessoas que têm que autorizar esse negócio do Banco Master. Primeiro, é o Renato Gomes, que seria autorização para essa compra de parte do Banco Master pelo BRB. Uma possível liquidação do Banco Master, em caso de problemas de liquidez do banco, dependeria da assinatura do diretor de fiscalização, o Ailton Aquino. O Ailton Aquino é o cara que supostamente não fiscalizou o Banco Master. Então ele está doido para o Renato Gomes autorizar a compra do BRB, o Banco Master pelo BRB. Por quê? Porque livra o nome dele. Se der merda a partir daqui, o CPF que tá lá é desse cara aqui. Se esse cara aqui decidir não, o CPF desse cara aqui é que vai tá pra merda, porque ele deveria ter fiscalizado o Banco Master. Não fiscalizou o Banco Master, deu problema, né? Em qualquer um dos casos, os diretores encaminham o voto à diretoria colegiada, que pode concordar ou não. Mas, para a diretoria colegiada, é mais simples simplesmente seguir o relator. Ah, o relator falou que é para votar sim, eu voto sim. Não, mas eu estava seguindo o relator. O CPF que está na parada é o do relator, entendeu? Então, aqui, o Banco Central não quis se manifestar sobre isso. Se o Gomes levar à cúpula do BC um desfecho no âmbito dos negócios favoráveis para o Banco Master, ou seja, autorizando o BRB a comprar o Banco Master, o Aquino não precisará lidar com o problema posteriormente, caso seja necessário decretar liquidação do banco ou resolução, como é chamada lá no BC, né? Agora, o problema é o seguinte, se o negócio for autorizado, mas isso levará a problemas no BRB, que é um banco público, haverá questionamento sobre Renato Gomes. O Renato Gomes, ó, se ferrou, meu amigo, porque botou o jamegão dele lá na parada. Então, essa é a situação. O Renato Gomes não quer assinar porra, como bom funcionário público. Não, vou assinar porra nenhuma disso daí. Deixa o Aquino lá resolver o problema. Ele tinha que ter fiscalizado a parada, né? E o Aquino não... E o que está acontecendo nessa história? O Centrão quer que o tal Renato Gomes, como é que é o nome do cara? Renato Gomes, ele quer que o Renato Gomes assine a parada lá porque querem salvar o Banco Master, porque são amigos do cara lá do Banco Master, porque tem interesse no Banco Master, sabe lá o que acontece com o Banco Master desse pessoal. Então essa é a confusão que está acontecendo, meu amigo. Aqui, ó, ficará em xeque por não ter visto o risco Master crescer a tempo. Por isso o encaminhamento do voto é visto como uma batata quente entre as diretorias. Ninguém quer botar a mão nesse negócio. Quem botar a mão nessa batata vai queimar a mão. Esse é o problema realmente. E nesse momento essa batata está ficando mais quente ainda, porque à medida que o tempo passa, o Banco Master está ficando cada vez mais insolvente. Daqui a pouco a coisa dá ruim, né? Então essa é a ideia, né? O Congresso quer o direito de pressionar os diretores do Banco Central, não para o bem, mas para forçarem eles a aceitar jogar o BRB nessa roubada. De novo, o objetivo final é positivo, porque de fato, se quebrar o Banco Master vai ser uma merda danada aqui no Brasil. Então, mas, sinceramente, tem que deixar quebrar, né? Eu acho que o cara fez merda. Se ficar o governo bancando o custo desse troço todo, quem paga é a gente, né? Enfim, essa é a situação. Outra coisa importante, a questão de que haviam fundos movimentados com títulos do Banco Master pelo PCC, eu acho que tem que tomar cuidado com isso daqui, tá? Isso aqui não quer dizer nada. Por que eu digo isso? Se uma pessoa vai lá e compra títulos de um fundo, não quer dizer que o fundo apoia aquela pessoa. O fundo recebeu esse dinheiro, provavelmente através de um laranja ou alguma coisa assim, não sabia que era do PCC. Não tinha como saber esse tipo de coisa, né? Tem que tomar cuidado com essas coisas, gente. O fato de ter alguma ligação com o PCC não quer dizer que necessariamente tenha apoiado o PCC. Ah, o PCC compra celulares da Android, quer dizer que o Google apoiou o PCC? Não, não é isso. Ele foi lá na loja, comprou o celular. Foi lá no mercado, comprou título do Banco Master. Não quer dizer que o Banco Master tenha a ligação com o PCC. Pode ser que tenha?
Pode ser que tenha, mas é outra história. Se só comprou título do Banco Master, não quer dizer nada, foi uma transação comercial, né? Ah, o cara do PCC usa um Volkswagen, usa um carro, quer dizer que a Volkswagen tem associação com o PCC? Não, pô, o cara foi lá na loja, comprou, como é que a Volkswagen vai saber que o cara é do PCC e coisa e tal, né? Da mesma forma, inclusive, muita gente tem falado comigo, que tem que falar porque o advogado do PCC, o filho de um determinado ministro é advogado do PCC e coisa e tal. E, gente, se o cara é advogado, não quer dizer que ele esteja associado ao PCC, tá? O cara é advogado do PCC, foi contratado pelo PCC. E o PCC tem direito à defesa, mesmo sendo um grupo, até o criminoso mais sacana, o pior criminoso do mundo, tem direito a um advogado e pode contratar o advogado que ele quiser. E contratou o filho do ministro fulano de tal, pô, beleza, é advogado, não quer dizer que tem. Estou dizendo que não há nenhuma ligação? Não sei, pode ser que exista. Mas o que eu estou dizendo é, a mera ligação dele ser advogado do PCC não quer dizer nada. E também, em questão de suspeição, isso suspeição se mede com o juiz, tá? Porque é o juiz que tem que julgar a coisa no final. Se o juiz for isento, o advogado pode ser comprometido, o promotor pode ser comprometido, pode ser todo mundo comprometido. Se o juiz for isento, não tem problema. O problema é quando o juiz não é isento, né? O caso do Alexandre de Moraes. Então, essa é a minha visão sobre isso daqui. Essa questão de ligação com o PCC, deixa pra lá. Agora, esse negócio de falir aqui, meu amigo, a situação deve estar feia no Banco Master. Pro pessoal tá querendo botar o Congresso para destituir diretor do Banco Central, é porque o Banco Master tá para quebrar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.